Fala pessoal, ligado aqui no canal Tirateima Tutoriais. Meu nome é Daniel Mendes e trago aqui para você hoje o nosso primeiro tutorial no PowerPoint. Já fizemos tutoriais no Word, já fizemos tutoriais no Excel, mas hoje trago para você um tutorial mais do que especial aqui para o PowerPoint. Hoje eu vou te mostrar de maneira definitiva e de maneira muito simples e muito fácil como você pode fazer uma apresentação profissional incrível e impressionar, evidentemente, os seus companheiros de trabalho, o seu chefe e tudo mais. Então, fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar este guia definitivo para você fazer e dar um up nas suas apresentações aqui no PowerPoint. Mas antes, claro, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. É o seguinte, você já vê aqui na minha tela o Microsoft PowerPoint, né? Então, quando você abre, inclusive aqui, você já tem alguns templates, digamos assim, padrão, mas você pode buscar por outros temas, enfim, e várias outras questões. Mas eu já selecionei aqui, já pré-selecionei um design, né, um template aqui pra gente mostrar aqui nesta videoaula, neste tutorial aqui maravilhoso, que vai ser esse aqui. Aí eu clico basicamente nele e vou em criar. Aí ele vai aparecer aqui para mim as criações, né, o formato mesmo, o template padrão do PowerPoint. Então, para começo de conversa, pessoal, você pode evidentemente utilizar esse template ou utilizar outros templates personalizáveis. Por exemplo, você gosta de utilizar o Canva, você pode trazer esse template para dentro do PowerPoint. Enfim, você pode fazer direto aqui no PowerPoint mesmo, utilizando os templates que ele disponibiliza. Mas o fato é o seguinte, pessoal, para a gente começar tendo uma boa apresentação aqui, é importante que você tenha uma estrutura clara do que você precisa nessa apresentação, sem muito rodeio, sem muita subjetividade, uma coisa bem objetiva e uma estrutura muito bem definida. Que é o que, basicamente? Você vai ter o título da sua apresentação, no segundo slide ou terceiro, vai depender do quanto de material você tem disponível, você dá uma breve introdução, no terceiro e quarto, ou quarto e quinto ali você contextualiza melhor com um desenvolvimento, apresentando dados, apresentando algumas outras soluções, e nos últimos 2, 3 slides você dá uma conclusão, apresentando alguns resultados, enfim, e propostas e soluções. E no último slide você pode colocar, por exemplo, um agradecimento e um contato ou uma chamada para ação, por exemplo, seja nosso cliente, participe conosco ou algo nesse sentido. Mas a estrutura básica é basicamente isso. Não tem como fugir muito disso. Então é uma coisa bem objetiva, bem simples. E esses templates, eles já te ajudam, porque eles trazem mais ou menos essa estrutura mais padrão, né? Então você vai só substituindo de acordo com o seu conteúdo e deixando mais personalizado de acordo com as suas preferências estéticas. Então a gente já vai começando aqui a mexer no próprio slide, né? Então você tem aqui um título, que vai ser esse título aqui. Então você coloca o seu título da apresentação. Você pode colocar também um subtítulo, por exemplo, na apresentação, né? Pode ser interessante também. Você pode ter essa foto ou não ter essa foto, tanto faz, aí vai muito do seu critério. Aqui, nesse caso, tem essa imagem, mas você pode tirar. Eu, sendo honesto, tiraria. E uma coisa interessante, né, pessoal? As cores mantendo as mesmas. E aqui, esse é o primeiro ponto aqui que eu acho que é muito interessante a gente trazer. Mais um ponto que é muito interessante a gente trazer. Opte, muitas vezes, por fontes que são sem serifa, fontes que não tem a serifa, que seria basicamente um contorno entre as letras, porque isso deixa não profissional, digamos assim, durante a sua apresentação. Então é importante que você evite esse tipo de fonte. Exemplos de fontes, por exemplo, que são fontes sem serifa. A própria Arial, que é bem comum. Nesse caso, essa fonte aqui é a Century Gothic, que é uma fonte também sem serifa, mas Arial é uma fonte que é muito comum. A Arial Narrow, por exemplo, é uma fonte que é muito comum. Arial, você tem também
a OpenSerra, a Calibre, que também é uma fonte sem serifa. Então, assim, você tem muitas opções e é sempre importante que você fique atento a essas fontes e o modelo como elas estão bem dispostas aqui no seu slide. E evidentemente também, pessoal, um outro ponto importante, o tamanho, se atentar aos tamanhos. Essa fonte aqui está num tamanho 40, tá ótimo para um título. Algo entre 32, 38, 40, tá ótimo, é bem esse o padrão. E aqui, por exemplo, essa fonte aqui, ela já tá num 19. Estou achando uma fonte um pouco pequena. Talvez o ideal seria, ao invés de 19, talvez o ideal seria a gente trazer, por exemplo, para uns 24. Mas aí ela já vai aqui para baixo, aí você vai ter que arrumar aqui, né? Você vai ter que passar isso aqui para cá. Pera aí, vamos lá. Vamos aumentar isso aqui um pouquinho, né? A caixa de texto. Olha para você ver como é que a diferença já fica mais interessante. Já traz um vigor, né? Já traz uma melhor compreensão do texto. Então é interessante você deixar os títulos entre 32, 38, 40 ali nessa faixa de tamanho, nessa faixa de fonte, e os textos ali no tamanho entre 24, 28, nada muito grande também, mas também não muito pequeno, para não dificultar ou não pesar na hora da leitura. Outro ponto muito importante, pessoal, se atentar para a questão das cores. Lógico que isso vai variar de proposta para proposta, mas o mais importante, pessoal, é você definir uma cor que mais se parece com a proposta, com a apresentação que você quer trazer. Nesse caso, é uma agência de publicidade, por exemplo, então cores vibrantes, cores alegres pode ser interessante. Às vezes você pode utilizar também a cor da identidade visual que aquela marca ou aquela empresa, por exemplo, tem. Então é sempre importante se atentar a utilizar um tipo de cor mais, digamos assim, padrão. Então, você manter este padrão é muito importante e não utilizar muitas cores. É muito importante que você utilize uma, duas, três cores no máximo e sempre observando os contrastes. Então, assim, cores vibrantes você contrasta com um branco ou com preto, que aí você consegue dar o destaque importante e relevante para cada cor sem deixar muito poluído o slide. Essa poluição visual ela atrapalha na hora de você montar a sua apresentação. Outro ponto e outro fator muito relevante é justamente a questão das imagens. No caso dessa aqui, a imagem já veio, né, diretamente aqui para o template, mas você pode utilizar outras imagens também. Você pode utilizar bancos de imagens gratuitas na internet. Então sempre opte por isso. Bancos de imagens gratuitos pela internet. Você pode utilizar o Unsplash, o Pexels, o Pixabay. São todos bancos com imagens gratuitas. E priorize, evidentemente, sempre imagens com uma boa qualidade, né, resoluções boas, como essa aqui, por exemplo, que tem uma resolução ótima e excelente, para que você coloque, por exemplo, de fundo, é uma boa opção, como está aqui nesse slide, então é sempre muito interessante. Um outro ponto fundamental, que aqui nesse slide está muito bem colocado e muito bem documentado, assim como nesse slide aqui também, que é justamente a questão do texto. Evite textos longos, evite parágrafos longos na apresentação de slides. Sempre priorize por textos curtos. Então, você tem aqui o ícone trabalhando junto com o texto, esse íconezinho aqui dos martelos, com a frase seguinte, rígido trabalho, ou seja, o ícone que dá a ideia de trabalho com o texto escrito rígido trabalho, ou seja, são os famosos bullet points, né, os pontos de bala ali, né, como se fosse a bala mesmo da arma. Então esses bullet points são muito interessantes porque você consegue resumir muito o texto, você consegue sintetizar de maneira bem objetiva na apresentação, e quando você for fazer a apresentação falando, você consegue ter mais fluidez e passar melhor pelos pontos sem ter aquele slide totalmente poluído, sem ter aquele slide com cheio de texto e que fica difícil de ler, fica chato, fica monótono de se ler. Então é importante que você priorize textos curtos, utilizando ícones, já esses aqui
dos templates, ou você pode pesquisar ícones na internet. Tem sites especializados que só te dão os ícones para você utilizar. Então você consegue fazer um trabalho muito interessante e consegue utilizar, evidentemente, também a questão desse texto mais curto com os ícones para que você mantenha a fluidez durante a sua apresentação. E uma outra dica muito interessante, pessoal, que a gente pode trazer aqui para vocês é a seguinte: eu vou ensinar aqui, eu vou passar aqui para vocês alguns pontos interessantes sobre como você pode melhorar a sua apresentação no sentido de dela ter mais dinamismo, dela ter mais dinâmica. E uma função muito interessante que você pode utilizar aqui dentro do PowerPoint, na verdade são duas funções que são muito interessantes, que são justamente essas. A primeira delas está aqui em transições. As transições basicamente funcionam de um slide para o outro, né? Quando você consegue fazer a transição de um slide para o outro. E o que significa a transição? Eu vou fazer uma transição aqui nesse segundo slide, e eu acho que a melhor transição que você pode utilizar é essa aqui do esmaecer, porque ele vai aparecer de forma bem suave. Então, assim, evite transições, por exemplo, como essa de revelar, ou até mesmo a de dividir, transições giratórias que mexem muito com a imagem que está aparecendo, porque isso complica um pouco o slide. Mas a transição do esmaecer, ela é muito interessante e eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente você vai em transições, né? Você está aqui na página inicial, você vem em transições, aí aqui tá as opções de transições, você vem, tá originalmente colocado como nenhuma, mas você vem e coloca assim esmaecer. E você vai ver que vai aparecer um pequeno ícone aqui do lado, né? Que passar animações. Então você vai vendo que quando eu clico em esmaecer, aí ele vai mostrar como que ficaria. Sai do primeiro slide, ele passa para o segundo, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem suave, simplesmente aparecendo a informação. Uma coisa muito simples e uma coisa muito interessante. Um outro ponto também, pessoal, são as animações que você pode utilizar. E as animações, elas funcionam para valores e para textos e para conteúdos de dentro do próprio slide, porque o que eu fiz foi de um slide para o outro, né? A transição de um slide para o outro. Mas eu quero fazer essa transição dentro do meu slide. Aí eu vou utilizar uma animação, que é basicamente o seguinte: eu clico na parte onde eu quero, no texto, né? Eu venho aqui, por exemplo, e clico nesse conjunto de itens aqui, nesse conjunto de ícones aqui, e aí eu venho aqui em animações, né? Página inicial, animações, em esmaecer também. Esmaecer é uma função muito interessante e muito importante. Aí quando eu clico em esmaecer, vocês já conseguem ver simplesmente aquelas informações, elas aparecem de uma forma mais suave, de uma forma mais fluida, né? Dando dinamismo e dando fluidez maior ainda para a sua apresentação de slides. E bom, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, tem mais algumas dicas aqui, mais duas dicas para ser mais preciso. E a primeira delas é a seguinte: você terminou a sua apresentação, já incluiu todos os textos, as imagens, os ícones, enfim, tá do seu jeito, tá daquela forma como você imaginou, como você projetou na sua cabeça. Basicamente você vai exportar, né, essa apresentação. Mas antes de você exportar essa apresentação, você precisa ver se não tem nenhum tipo de erro, nenhuma letra a mais ou a menos, alguma coisa, algum erro e alguma incorreção ortográfica. Para isso, o próprio Microsoft PowerPoint possui uma função de revisão de ortografia, o que é muito importante. Você está aqui na página inicial, você vem aqui em revisão, verificar a ortografia. Quando você clica, aí se aparecer algum erro, ele vai mandar aqui a mensagem aparecendo algum erro de ortografia que você vai lá e corrige. Se não tiver, vai aparecer essa mensagem aqui, né? Verificação ortográfica concluída, você está liberado. Então tá tudo certo, tá tudo maravilha. E também, agora sim, para finalizar o nosso vídeo, a nossa última dica aqui, muito importante para que você não perca o seu arquivo e também não deixe ele desconfigurado, é a seguinte: você vai precisar, evidentemente, compartilhar esse arquivo com outras pessoas, mandar um e-mail, por exemplo, ou coisa do tipo. E para isso, para que você não deixe desconfigurar ou a apresentação vai precisar ser passada em um outro dispositivo que não o do seu, você pode exportar esse arquivo como um arquivo em PDF. Basicamente é o seguinte: você vem aqui em arquivo, exportar, criar documento PDF ou XPS, você vem aqui em criar PDF e clica em criar PDF. A partir desse momento,
um arquivo vai ser criado como PowerPoint. Então aqui você vai conseguir ter acesso ao PDF. Você clica aqui em publicar, coloca aqui o nome da sua apresentação, né? Vai ser esse o nome da apresentação e ele já vai abrir diretamente a apresentação aqui em PDF. Você pode dar um full view aqui e ir passando a apresentação da forma como você precisa. É basicamente isso, pessoal, o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero que você tenha aprendido alguns conceitos para que você faça uma apresentação profissional com muita facilidade, com muita tranquilidade, e espero ter te ajudado nesse sentido. E se você tem o interesse em se tornar um expert tanto no PowerPoint, quanto no Excel, quanto no Word, no pacote Office como um todo, tem um link aqui de um curso na descrição desse vídeo que você pode comprar, você pode adquirir, e sem sombra de dúvidas você vai fazer não só essas coisas bem simples, bem básicas que eu te mostrei aqui no PowerPoint, mas várias e várias outras coisas, se tornando um expert não só no PowerPoint, mas no Excel, no Word, e tenho certeza que isso vai te ajudar de alguma forma no seu trabalho, dar um up na sua carreira, porque sem sombra de dúvidas é muito importante que você tenha o domínio completo do pacote Office. Eu vou ficando por aqui, mas antes peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no Tirateima Tutoriais, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos que vamos continuar fazendo, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!